Boa tarde a todos. Obrigado a todo mundo que já conseguiu se conectar. Aqueles que vão assistir depois também, a gente vai disponibilizar. Eu estou devendo ainda ali na comunidade disponibilizar o Drive compartilhado com as lives, mas vou fazer assim que a gente concluir aqui. E para mim é uma honra ter esse seleto grupo de profissionais da área, pessoas que eu admiro, que a gente caminha junto há alguns anos, alguns daqui, inclusive, pô, o Marcos, o Fabiano, aí a gente se conhece há anos, né? E muito legal tê-los aqui, gente. É, o André é advogado, especialista em direito ambiental, sócio do escritório Cipriano e Castilho Advocacia, mestre pela Faculdade de Direito da USP e pela Universidade de Lyon 3 da França, é consultor jurídico e mentor do GT de Resíduos e Clima da La Clima. André, muito obrigado pela sua presença aqui, meu caro, nos prestigiando com esse conteúdo riquíssimo. A questão do Tratado Global de Poluição Plástica suscita paixões das mais profundas. Então, vai ser muito bom ter você. Eu acho que é muito legal contar com quem esteve presente na discussão, com quem está por dentro, com quem sentiu ao vivo como que é essas negociações. Então, vou deixar aberto para você. Toca aí e brilha, meu caro. Pô, obrigado, Edson. Obrigado pelo convite. É muito bom estar nesse grupo. É bom encontrar alguns conhecidos aqui também. Então, saber que eu estou entre os melhores é um prazer estar aqui com vocês. Eu vou compartilhar uma apresentação que eu fiz mais para me guiar e também para falar um pouco do que eu quero tratar aqui. Estão vendo minha tela? Estamos sim. Show. Vamos lá. Bom, Edson já me apresentou, obrigado. A minha ideia hoje eu levei em consideração que eu estou entre pessoas muito qualificadas no assunto, então eu achei que eu poderia talvez trazer um pouco de a minha contribuição, mais do que qualquer questão técnica relacionada à economia circular, que eu tenho certeza que muitos aqui têm ainda mais capacidade. Eu queria trazer um pouco vocês para dentro de Genebra, para mostrar como que foi Genebra, como foi a NC 5.2, e até antes disso, o que tem sido as negociações desse acordo global de plásticos, né? Como o Edson falou, é um tema que suscita muitas emoções, então acho que estava até conversando com ele aqui antes, acho que quis deixar bem um safe space, assim, né, um ambiente bem tranquilo para a gente trocar, para a gente conversar. Então, pensando nisso e também otimizar o tempo, a gente pensou no início eu vou fazer uma breve questão inicial, que aí eu vou abrir por uns 5, 10 minutinhos para quem quiser contribuir. Depois eu vou fazer uma breve, deixa eu já até ir passando aqui. Depois eu vou fazer uma breve contextualização. Bom, eu vou deixar depois dessa apresentação para quem não tiver meu contato, tá? Mas o Edson já muito bem me apresentou. Depois de fazer essas questões iniciais, eu queria primeiro, antes de falar da INC 5.2, da reunião de Genebra, falar um pouco de todo o contexto de como a gente chegou aqui, como a gente chegou em Genebra, na verdade. Então, o que é esse tal acordo internacional? O que está sendo negociado? Como funcionam as negociações? Acredito que muitos daqui não são da área do direito, não sei se eu tenho algum colega advogado, mas quem não acompanha essas negociações internacionais, às vezes fica algo muito distante, muito longe, não consegue entender direito. Então, acho que eu quero trazer vocês para dentro das negociações. E depois disso, aí sim, a gente entra na INC 5.2, nos textos de discussão, nos tópicos de discussão, e aí a gente pode trocar de novo no final da reunião, tá bom? Então, começando, acho que para começar, e eu queria abrir por 5, 10 minutinhos aqui, o Edson vai me ajudando a controlar o tempo, para quem quiser participar, fica à vontade, não precisa ligar a câmera nem nada, eu sei que alguns desse horário estão em deslocamento também, mas acho que a primeira dúvida que eu queria trazer, assim, primeira reflexão, seria para que serve um acordo internacional, né? Então, muitos de nós trabalhamos com economia circular aqui no Brasil, no contexto brasileiro, cada um nas suas organizações, empresas, terceiro setor, sociedade civil, enfim, e a gente sabe muito bem da necessidade e como tirar uma economia circular do plástico do papel. Mas a gente está focado e tratando muito sobre uma negociação internacional que é cansativa, como vocês vão ver, que é bastante frustrante por vezes.
Então, qual que é o papel de um acordo internacional nesse contexto e qual que é a relevância disso? Para otimizar o tempo, eu já vou fazer a segunda pergunta também, que é uma coisa que, principalmente quem trabalha com plástico, sempre traz muito, né? Então, e por que a gente está falando de um acordo de plásticos, né? Por que a gente está falando de um acordo internacional? A gente sabe, aqui no Brasil, a gente tem os acordos de logística reversa, por exemplo. Cada material tem o seu para chamar de seu, né? Embora a maioria não tenha saído do papel, mas, por exemplo, aqui saiu primeiro de vidro, de plástico não saiu. Então, por que no âmbito internacional a gente está falando de plástico, né? Acho que são duas perguntas aí que eu queria abrir um pouco para nortear a conversa. E fiquem à vontade. E se Eu arrisca. vou fazer uns comentários aqui a respeito. Então, acho que quando a gente olha para essa discussão de acordo internacional, né, a gente percebe um assunto paralelo, ao, por exemplo, a discussão das emissões de carbono, né? Por que que tem a relevância internacional para esse tipo de discussão? Porque é algo que a gente percebe como afeta em termos de você estar gerando no seu território e, de certa forma, você acabar impactando também outros territórios fora da sua fronteira. Então, vejo que quando a gente discute esse tipo de acordo, tem muita relação com essa questão de problemáticas que extrapolam as bordas, né? Que acabam gerando problema no seu país e ocasionando de impactar também outro. Eu vejo muito desse sentido do porquê esse acordo internacional e fora inúmeras outras reflexões, né? Porque tem a ver muito também com o comércio internacional. Imagino que algumas questões que você precisa regular, não adianta você regular internamente se outros países também não estão seguindo determinadas regras comerciais atreladas a isso. Então, acho que tem muita relevância ser debatido entre países essas soluções. Da minha parte, quando estou catador aqui, né, ajudando a coordenar uma rede de cooperativas, eu estou aqui muito particularmente para me entender tudo isso, trazer para os companheiros aqui catadores, mas o que a gente quer é ficar antenado com o que está acontecendo no cenário internacional, porque a gente depende, a maioria da nossa receita hoje, né, 90% vem da venda dos materiais, e entre eles o plástico é o que gera mais receita hoje nas cooperativas. Então, é mais para poder ir trazendo para a companheirada o que está acontecendo no mundo do plástico para tentar se precaver de alguma situação futura. Eu vou acrescentar aqui também, estou com a atenção um pouco dividida, porque a caneta não caiu ainda, né? Então, escutando um pouco, trabalhando um pouco. Mas um ponto que eu coloquei aqui no chat, além, né, da pergunta do Fabiano, né, das questões do Toninho também, que são bem pertinentes, qual que é a diferença dos tipos de acordo, né, tratado, convenção, qual o peso entre eles, tem pesos diferentes. E uma coisa que é legal da gente olhar é que tem acordos que deram certo, né? Tipo a Convenção de Minamata, Mercúrio, teve um Ela sucesso, é convenção, né? dos gases da camada de Ozônio, ozônio. né? Até saiu a notícia recentemente que a camada já cresceu, se recompôs. Então, isso foi algo que teve consenso, né, entre os países e realmente funcionou, deu certo, né? Então, esse eu acho que pode ser um comparativo interessante, né, para ver o que funcionou neles e que não está funcionando nesse agora. Um bom ponto, né? Até o Marcos falou isso, até porque é um acordo e não uma convenção, né? Não se adotou. Eu acho que, assim, da minha opinião, né? Aí você me corrige, André, se tem a ver a questões de, a questão da poluição plástica tá ligada com a tríplice crise ambiental, né? Biodiversidade, poluição e tudo mais, mudanças climáticas também, né? Então, não sei se isso tem alguma abordagem nesse sentido, né? Achei muito interessante essa provocação, viu, Marcos? Porque eu fico pensando, eu nunca me questionei sobre isso. O que que mudou, por exemplo, do protocolo de Kyoto para o Acordo de Paris, né? Porque um era protocolo e o outro virou acordo. Isso eu nunca tinha chegado a essa reflexão mesmo. Bom ponto. Vou retomar aqui
Se mais alguém tiver alguma coisa para falar, fique à vontade, tá bom? Mas ótimas questões, e eu acho que vocês trouxeram os principais pontos que eu queria abrir essa discussão de hoje, tá? Então, obrigado aí pelas contribuições. Eu vou começar pelo mais objetivo, mais simples, que é a pergunta do Marcos, do chat, sobre isso que o Fabiano falou, né? O que é um acordo, um tratado, uma convenção? E acho que talvez, olhando para o regime jurídico das mudanças climáticas, seja mais simples de entender. Sei que o Marcos acompanha, acredito que muitos aqui também acompanham, mas a gente tem a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, né? Lá de 1992, assinado na Rio 92. Antes da convenção tem essa Convenção Quadro. E qual é a lógica da Convenção Quadro? Convenção Quadro é um nome mais estranho, mais inglês, e vocês vão ver na minha apresentação também. Muitas vezes a gente tem que recorrer a termos em inglês, porque as negociações no âmbito internacional acontecem nas línguas oficiais da ONU, e português não é uma delas. O mais próximo talvez seja o espanhol. Mas em inglês é framework, né? Da UNFCCC é o framework. E o framework a gente pode pensar como uma moldura mesmo. Então, a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, ela é uma convenção quadro. Então, ela é uma moldura. Ela vai trazer uma visão mais ampla do qual é o problema, qual é o grande objetivo, o que a gente pode fazer. Mas ela não é muito, ela é mais programática. Ela é algo que traz os programas, mas ela não traz como tirar do papel. Tanto que hoje, em 2025, né, passados aí mais de 30 anos, a gente não tem grandes resultados a comemorar ainda, né? E aí, dentro da Convenção Quadro, então você criou essa moldura, e eu vou dar um exemplo muito claro. A Convenção Quadro de Mudanças do Clima, ela tem um objetivo é um objetivo geral, que ela chama, é o grande objetivo da Convenção Quadro, que é impedir as mudanças climáticas num nível perigoso para a saúde humana. É coisa assim, a interferência antrópica num nível perigoso. Se eu te pergunto o que é isso, acho que cada um vai ter uma resposta diferente. Mas ela trouxe esse framework, essa moldura. Foi o Acordo de Paris, só em 2015, que definiu o que é esse nível perigoso. O que é esse nível perigoso? É aquele tal de 1,5 graus que a gente discute. Isso foi feito com base em estudos do IPCC. E a gente não vai falar hoje de clima aqui exatamente, mas isso é muito legal para a gente entender que negociações internacionais, e talvez essa seja a primeira mensagem do dia, não acontecem de um dia para o outro. E elas não acontecem de acordo com a convicção do André, com a convicção do Edson, com a convicção do Marco. Ela acontece com muito embasamento jurídico, de negociação, mas também científico, né? E nas mudanças climáticas foi isso. A gente está aí desde 92, o protocolo de Kyoto vem em 97. Aí qual é a diferença de protocolo e acordo? O protocolo ele vai trazer mais uma forma de implementação, né? Às vezes é bom se apegar a algumas palavras. Então, o que é um protocolo? Como que eu tiro do papel? E aí o protocolo de Kyoto não trazia grandes novidades. Ele falava, olha, se tinha lá as responsabilidades comuns, porém diferenciadas da Convenção Quadro, então isso vai significar na prática que os países desenvolvidos precisam investir em projetos de MDL, por exemplo, nos países em desenvolvimento. Essa é a lógica. E aí, sobre acordo e tratado, aí sim a gente não tem muita diferença. É mais uma questão de palavra, né? Mas o Acordo de Paris ele é um acordo, como teve o Acordo de Marrakech anteriormente, o Acordo de Cancún em 2009, 2010, não lembro, que ele vai trazer novas obrigações dentro daquela moldura da Convenção Quadro. Você não pode sair, você não pode ultrapassar os limites. Tanto que muitas das discussões lá nas COPs do clima são, mas isso aqui não está dentro da Convenção Quadro. Será que a gente pode discutir? E a gente vai ver isso acontecendo aqui no Acordo de Plásticos também, eu vou voltar para isso. Para não me alongar muito, sobre a discussão, primeiro, para que serve um acordo internacional? Acho que uma coisa que é muito interessante falar, na faculdade de Direito a gente brincava muito com os internacionalistas, e eu não sou um internacionalista, né? Eu sou do direito ambiental desde sempre, e acabei caindo no internacional para conseguir acompanhar o direito ambiental, que adotou essa forma multilateral. Mas a gente brincava que o direito internacional nem existe, não sabia por que ele estava estudando aquilo, né? E é uma brincadeira relacionada à eficácia do direito internacional. De novo, nas mudanças do clima, a gente consegue ver muito fácil isso, né? Então, quando a gente tinha o protocolo de Kyoto,
o Canadá é o grande exemplo, que ele viu que não ia conseguir cumprir as suas metas, as suas obrigações, e simplesmente se retirou. Não precisa ir longe, é só ver os Estados Unidos se retirando, conforme entra governo, entra e sai, né? E aí a gente sempre tem uma percepção muito legítima e às vezes até real de que acordos internacionais não têm relevância e não têm impacto nenhum. Quando a gente fala isso, eu gosto sempre de lembrar de algumas coisas. É verdade que o protocolo de Kyoto foi um grande momento de muita falha no multilateralismo. Mas foi graças ao protocolo de Kyoto, por exemplo, que o Brasil adotou a sua política nacional de mudança do clima. E adotou a primeira NDC antes mesmo de existir esse termo NDC. O Brasil não tinha a obrigação de ter metas de redução de gás de efeito estufa na época. Hoje ele tem, mas na época não tinha, estava a vigência o protocolo de Kyoto ainda. E dentro da política nacional, a Marina Silva, ainda lá atrás, no governo Lula II, pôs uma meta de redução de gás de efeito estufa dentro da política nacional. No último governo federal, teve a grande discussão sobre o Fundo Clima também, né? O Fundo Clima ele não foi fechado, não foi cancelado, mas ele foi na prática paralisado. O governo tinha que dar o ok para os investimentos do BNDES, enfim, e ele não estava dando por razões políticas, ideológicas. Foi essa previsão do Acordo de Paris e de toda a regulação do Fundo Clima que fez com que a sociedade civil e os partidos políticos, enfim, qualquer um poderia entrar, foi questionar essa falta de uso do Fundo Clima no judiciário, no caso no STF. E graças ao Acordo de Paris, assinado e ratificado pelo Brasil, o STF entendeu que não, você assinou um acordo internacional, se é verdade que no âmbito internacional a eficácia ela é baixa e o que a gente chama de enforcement, né? Então você exigir o cumprimento é baixo no âmbito internacional, aqui, perante a sua população, você tem obrigações. Porque se você assinou um acordo internacional, você está representando o país, o Estado brasileiro, e, portanto, você tem que cumprir. Estou contando essa história super rápida, porque às vezes a gente dá menos relevância para o acordo internacional do que ele realmente tem. Acordos internacionais, eles geram uma maré de normas, uma maré normativa que faz com que, no âmbito interno, a gente comece a sentir a evolução dos temas. Então, acho que esse é uma primeira mensagem. E aí, por que plásticos e não outros materiais? Acho que o Fabiano e o Marcos resumiram muito bem. Porque, e aí passando para o início, estudos demonstraram à época que o plástico, a poluição plástica, tinha se transformado num problema global, num problema multilateral. Já não era um problema da poluição do Edson, da poluição do André, da poluição da Olga. Era um problema de todos nós. E que só seria resolvido se a gente conseguisse chegar em alguns consensos internacionais. Então, a gente começa a discutir um problema que ele já não respeita fronteiras, né? Assim como as mudanças climáticas, por exemplo. Foi por isso que o acordo é de plásticos, não é de outros materiais. E tem um ponto especial ainda que o Fabiano falou sobre comércio, que é a cadeia do plástico, e vocês sabem melhor que eu, é bastante globalizada. Então, a gente tem uma questão de você não consegue regular a poluição plástica apenas se você regula nacionalmente. E aí a gente começa a discutir, tá bom? Então vamos começar, porque eu acho que eu já gastei muito tempo aqui nisso, mas foram muito boas os comentários e acho que a gente já tem uma boa percepção inicial, tá? Bom, eu vou falar rapidamente dos impactos globais da poluição plástica, mas eu não quero chover no molhado e não quero ensinar o padre a rezar a missa, então eu não vou falar exatamente do que são esses estudos e esses achados, porque eu sei que pode até ter divergências científicas. A minha ideia aqui é mostrar como alguns estudos relevantes, científicos, embasaram o início das discussões de um acordo. E isso vai ser importante para a gente entender de onde a gente partiu para as negociações, porque isso vai estar muito relacionado com os termos, com os tópicos de discussão, com o texto final que a gente pretende chegar, tá bom? E aí eu começo com um estudo da UNEP, do PNUMA, em 2021. Depois
de uma grande comoção pública que acho que todo mundo deve lembrar. Eu ia pôr o vídeo, mas o vídeo é bastante aflitivo, dessa notícia de quando biólogos na Austrália, se eu não me engano, não lembro agora ao certo, tiraram um canudo de plástico do nariz de uma tartaruga e esse vídeo viralizou, né? Era bastante aflitivo, era desesperador e sempre tem, virou até meme, né? Hoje tem um meme da tartaruga comendo canudo, enfim. Mas como isso é relevante? Esse vídeo foi até atrás, a notícia ela é atualizada da época, é de 2015. E aí essa discussão ela sobe para a discussão internacional sobre olha o que a gente está fazendo com os nossos oceanos. E veja que eu estou olhando para oceanos, porque eu estava falando de uma tartaruga. E aí a UNEP, que é o PNUMA, eu vou falar UNEP porque é mais fácil, tá? Mas é o PNUMA, é o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Ela publicou esse estudo em 2021, 6 anos depois. Chama From Pollution to Solution, um estudo global sobre a poluição plástica e os resíduos marinhos. Então, estou falando do ambiente marinho, estou falando dos oceanos. E ela traz diversos achados, né? Enfim, conclusões, mas eu destaquei algumas que são relevantes para a nossa discussão. A primeira dela é que ele fala que os plásticos são a maior, mais persistente e mais danosa fração de resíduos no mar. Cerca de 85% dos resíduos marinhos são plásticos. Então, veja, estou falando do mar, estou falando do ambiente oceânico, e eu estou falando de plásticos. Isso já começa a responder também aquela discussão. Por que a gente fala de plásticos? Porque aqueles estudos demonstraram que essa era a grande maior parte dos resíduos encontrados no ambiente marinho. A poluição plástica nos oceanos é multiplicadora de ameaças. E aí, acho que foi o Edson, cortou aqui, não sei porquê, mas acho que foi o Edson que falou da tríplice crise, né? Da biodiversidade, do clima, e biodiversidade, clima e oceanos mesmo, né? E os resíduos. Poluição química. Isso. Acho que aqui não era da poluição química, era mudanças climáticas, biodiversidade e oceanos. Mas, enfim. E aí, ele, né, impacta nos três, porque ele impacta na biodiversidade dos oceanos, ele impacta nas mudanças climáticas e na conservação marinha. E ela é multiplicadora de ameaças. E uma dessas ameaças que ela multiplica é a poluição plástica no mar, alterando o ciclo global de carbono, devido principalmente ao seu efeito em plânctons e na produção primária marinha. Então, agora a gente está falando da produção primária marinha. A gente está falando também da biodiversidade. Eu estou falando, por exemplo, de pesca. Estou falando de impactos econômicos a populações costeiras. E isso vai voltar novamente nas negociações. Além disso, ela traz custos econômicos. Ela falou, olha, até 2040, a poluição plástica nos oceanos pode custar até 100 bilhões de dólares por ano, se os governos cobrarem os custos de limpeza das empresas. Isso vai voltar no acordo quando a gente falar de logística reversa, por exemplo. Mas aqui, para mim, o principal é o seguinte: as principais fontes de poluição plástica no mar estão no continente. Para a gente que conhece a economia circular, isso parece um pouco óbvio, né? A gente tem poluição marinha proveniente de embarcações e de portos, né? Inclusive de óleo, por exemplo. Mas o mais relevante é que quando a gente fala de poluição plástica, o estudo diz a grande maioria dos resíduos plásticos são provenientes dos continentes. E isso é relevante para uma mudança de chave, em que a gente falava sobre a poluição plástica no mar. Estou falando do mar até agora, estou falando da tartaruga. E aí a gente começa a falar, na verdade, da poluição plástica no mundo. Não estou falando só de mar, porque se a poluição plástica do mar vem dos continentes, não adianta nada a gente olhar só para o mar, tá? E, por fim, a saúde humana está em risco pela poluição por plásticos, principalmente por conta do consumo de água e da pesca. Isso também vai voltar, a gente fala disso. Bom, isso em 2021. Aí, em 2023, e depois vocês vão ver que eu não sou muito bom de linha do tempo, porque eu vou voltar para 2022, mas em 2023, depois de já ter tido uma coisa importante em 2022, que eu falo já, saiu mais um estudo do PNUMA, da UNEP, chama Turning Off the Tap. Em vez de olhar para a poluição plástica, agora ele fala como fechar a torneira, como melhorar essa situação, e aí ele começa a falar de economia circular do plástico, tá? E ele aponta 3 necessárias mudanças de mercado. Primeiro, acelerar o mercado do reuso, inclusive dos plásticos problemáticos e desnecessários, que a gente vai falar disso.
Ele fala sobre garantir que a reciclagem seja mais estável e lucrativa e fala de preparar o mercado para alternativas mais sustentáveis que possam substituir produtos plásticos. Além disso, ele fala que precisa reduzir o tamanho do problema e lidar com o legado existente. Legado vai ser outra palavra muito importante nas negociações, o legacy. O legado que ele diz é, olha, tem um volume tão significativo de poluição plástica no mar que a gente que não vai dar para reciclar nos próximos 10, 20 anos isso tudo. Então a gente precisa pensar em formas de destinação para prevenir a poluição. Ele vai olhar tanto para medidas de redução, então, olha, a gente tem que produzir menos plásticos, mas também ele vai olhar para como que a gente limpa o que já está, esse legado, o que já está no mar, porque isso já está gerando a tríplice crise. E aí ele traz um esqueminha bem interessante, né? O cenário do business as usual, então a extração dos combustíveis fósseis, né? Do petróleo, da indústria petroquímica, diversos resíduos da própria produção, a produção desses produtos, os resíduos pós-consumo, aqueles que vão para reciclagem ou, enfim, para outros lugares, e o que vai ser ou aterrado ou vai para lixão e o que vai parar no mar. Então, no business as usual, ele considera que até 2040 teriam 227 milhões de toneladas, né? E aí, no System Change Scenario, ele veja que o que vai para o oceano ainda é relevante, né? Só que reduziu bastante. Isso aqui mostra que, além de aumentar a circularidade, então aumentar as medidas de reciclagem, de reuso, de reutilização, enfim, a gente também vai ter que trabalhar para tirar esse legado, para restaurar esses ecossistemas marinhos, para retirar esse plástico que está jogado pelo mundo. Isso também vai ser importante nas negociações. Voltando, que eu falei que eu não sou muito bom de linha do tempo, então eu estava em 2021, fui para 2023, estou voltando para 2022, tá? Quando a UNEA, que é a Assembleia das Nações Unidas para o Meio Ambiente, então é o braço da ONU que discute meio ambiente, ele solta essa resolução 514. E uma coisa importante de falar, resolução da UNEA, assim como vocês vão ver no acordo, são adotadas por consenso. Isso significa que os países que hoje estão negociando um acordo internacional, antes, lá em 2022, tomaram essa resolução, que é uma decisão, concordaram com essa resolução, tá? Então, isso é importante de analisar, porque quando lá na frente falarem que não estão de acordo, tem que lembrar que eles já acordaram essa resolução 5 de 14. E essa resolução, com base lá no estudo de 2021, por isso que eu trouxe ele, falou o seguinte: o nome da resolução já é bastante claro. E eu deixei em inglês só porque, às vezes, a tradução ela não é fidedigna, mas eu vou fazer uma tradução livre aqui enquanto eu falo, tá? O nome da resolução já é encerrar, terminar, finalizar a poluição plástica. Não estou falando de plástico, estou falando de poluição plástica. Um instrumento juridicamente vinculante internacional, tá? Então, é um instrumento juridicamente vinculante, não é algo voluntário, é uma obrigação, e ele é internacional. E eu trouxe alguns destaques, tá? Então, primeira coisa, e voltando lá para o início da conversa, eles reconhecem que o aumento rápido e constante da poluição plástica levou a um problema de escala global. Então, por que a gente está falando de um acordo internacional? Porque o estudo científico disse: chegamos num nível de escala, numa escala global do problema, que tem uma natureza transboundary, né? Uma natureza transfronteiriça, foi o que o Marcos disse. A gente não resolve mais nacionalmente, a gente tem uma escala global. E por isso a gente precisa endereçar os seus impactos por meio de uma abordagem de ciclo de vida. E a Sônia está aqui para me corrigir qualquer coisa. Então ele deixa claro, você precisa de uma abordagem de ciclo de vida, levando em consideração circunstâncias nacionais, tá bom? Ele traz muito complementariedade com outros instrumentos, então ele vai falar da Basileia, ele vai falar de Roterdã, de Estocolmo, ele fala da Convenção do Mar, ele fala da Convenção do Clima, ele fala da Convenção de Biodiversidade, para a gente ver a sinergia entre todo esse pool de acordos, instrumentos internacionais existentes na proteção ambiental. E aí, o mais importante de todos, que a gente vai voltar nele, decide
a resolução decide, uma resolução adotada por consenso que todos os países assinaram, decide que vai ter que ser criado um comitê internacional de negociação para preparar um instrumento sobre a poluição plástica, inclusive no ambiente marinho. Então, veja que a gente estava falando de ambiente marinho inicialmente, agora ele virou vírgula, inclusive no ambiente marinho. Então, vocês sempre vão ver poluição plástica, vírgula, inclusive no ambiente marinho. Você tem que preparar um instrumento sobre a poluição plástica, inclusive no ambiente marinho, juridicamente vinculante e internacional, que seja baseado numa abordagem compreensiva que enderece todo o ciclo de vida dos plásticos. Ele não fala que enderece os resíduos plásticos. Ele fala que enderece o ciclo de vida dos plásticos. E aí ele fala, podendo tomar providências como, e eu destaquei, promover a produção sustentável e o consumo de plásticos por meio, entre outras coisas, do design de produtos, da gestão ambientalmente adequada de resíduos, incluindo eficiência energética, né, e abordagens de economia circular. Novamente, ele está falando sobre economia circular, ele não está falando só sobre resíduos, e ele está falando sobre design de produto, e ele está falando sobre produção sustentável. De novo, uma resolução adotada pelo NEA em consenso, tá bom? Guardem essa caixinha laranja, ela é muito relevante. Acho que era aqui que eu ia parar o primeiro tempo. Comentários, dúvidas, inquietações desde já, revoltas? Pode abrir o microfone e falar, galera. Estamos em choque. Fale, Sônia. Bom, já que você já cantou a bola, né? Eu tenho que dar. É super legal ver, me emociona ver lá a questão do ciclo de vida. O que me preocupa é que não entra no mérito da função ou da aplicação. E aí a gente pensar alternativas na aplicação, em vez de generalizar ciclo de vida de plástico, porque aí parece que a gente está falando só da parte de produção dele e não no que ele vai ser usado. Puxar esse gancho aí da Sônia e perguntar para você, assim, eu não lembro se você falou como que iniciou, né, de onde que surgiu essa provocação para fazer essa INC, e assim, se é uma estratégia começar muito amplo e ir reduzindo, né, e ficando mais específico, porque olhando na prática, né, quanto mais amplo fica a coisa, mais difícil de ter um acordo e um consenso fica, né? Então, se ele fosse um tratado mais específico, ele teria mais chance enfim, de gerar esse consenso, né? Mais alguém? Eu tenho um monte de coisa, André, mas até agora está levando muito bem aqui a levada, está colocando... É a melhor apresentação feita por alguém da área de direito que eu vejo até agora do tratado, tá? Parabéns. Eu vou na carona da Sônia também. Quando parece que a sensação que eu tenho quando você vai colocando, e mesmo do que eu li, parece que assim dá uma pivotada na proposta, né? Porque começa na poluição e daí já está falando na produção, né? Aí está falando do ciclo de vida. E mesmo nas alegações que eu li, elas falam assim sobre os impactos na produção, lá, né, na emissão de gases de efeito estufa, coisa e tal, e no seu final de vida. E não fala no meio, né? Então, essa quantificação, que é o escopo 3, né? Mas espera aí, a gente está falando só do plástico, mas e a carne que estava dentro do plástico? Nós não vamos falar dela, né? Porque aí nós vamos ter que falar assim, bom, então tá bom, imagina que nós vamos adiante com tudo isso, quais são as alternativas que no total ali do ciclo de vida vão causar menor impacto, aí sim, pensando na função, como a Sônia falou, né? Então, sempre parece para mim que tem assim, vai falar dessa parte específica, mas não vai falar do todo, né? Essa é a sensação que eu vou ficando ao longo da discussão ali, mesmo lendo os relatórios, tá? Mas é só um comentário. Perfeito. Eu acho que talvez, esses comentários, eles fiquem um pouco mais claros quando eu
trouxeram alguns textos aqui para a gente entender do que a gente está falando. Para não ficar no juridiquês, Marcos, eu não trouxe os textos em si, mas eu vou falar um pouco sobre os temas. E eu entendo a preocupação de vocês e concordo com elas, tá? Mas aí eu vou trazer o que o outro Marcos Albuquerque disse, que, lembrando, um acordo internacional, nesse caso aqui a gente está falando de mais de 190 países. Eu gosto muito que o Observatório do Clima, principalmente o Cláudio Ângelo, o fundador, ele tem uma frase, né, um textinho que ele fez uma vez, falando, imagine a COP, e ele está falando lá da COP do clima, imagine a COP como uma grande reunião de condomínio, em que você tem 196 países, que não é que não se conhecem, é que eles se odeiam, inclusive estão em guerra, né? E eles estão sentando para discutir coisas contrárias. Um defende que não pode ter plástico, outro defende que tem que produzir plástico. Então, a gente não tem em acordos internacionais, aí eu volto para a minha provocação inicial, qual é o papel de um acordo internacional? A gente não vai ter níveis de alta profundidade no texto, principalmente de um acordo inicial. Vou trazer mais para frente, já a gente entra nisso. Embora a gente não tenha essas profundidades no texto, a gente tem grupos de cientistas e grupos de especialistas altamente qualificados por trás que devem pensar nessas coisas também. E se não pensarem, eu acho que muitos daqui poderiam começar também a pensar em instalar, quem sabe, porque a gente pode levar essas discussões. Eu vou falar um pouco sobre como funcionam as negociações internacionais, que eu acho que a gente também tem um pouco mais de clareza sobre isso. Mas, dito isso, lembrando uma coisa também, e aí até um pouco dessa pivotada que você menciona, né, Marcos? Sobre essa questão de escopo 3, a gente vai voltar nisso quando a gente falar sobre a cadeia de fornecimento, que eu vou trazer mais para frente. Mas a gente tem que lembrar que a gente está falando de um acordo de poluição plástica. Eu não estou falando necessariamente de emissões, mas existe a sinergia, como eu disse. Existe a sinergia, por exemplo, com a Convenção Quadra. E essa previsão da sinergia, no texto do acordo, ela não é meramente formal. Ela é para dar, inclusive, poder para as partes negociarem em conjunto. Seria uma solução. Não estou falando que isso vai acontecer, porque acho que estamos longe disso. Mas isso seria uma opção. Na Convenção do Clima, por exemplo, algo que está começando a sair do papel e talvez saia do papel na COP30 é como você dá o mandato para a COP da biodiversidade discutir metas e obrigações em conjunto com a COP do clima. Então, na prática, é falar, olha, a gente vai pôr uma medida aqui de redução de emissões que esteja alinhada com a restauração de florestas. Hoje, na Convenção da ONU, o Lula anunciou 1 bilhão lá do Brasil para o TFFF, que é o novo fundo para as florestas tropicais. Então, a gente começa a discutir sinergias. Vai demorar, mas é um ponto positivo que a gente já está começando as negociações de um texto que nem existe ainda, já reconhecendo essas sinergias, tá? E sobre a falta de função, ciclo de vida, Sônia, eu vou entrar um pouco nisso também, era um dos temas que deveriam estar nas definições. Todo acordo começa com definições. Não tivemos acordo nem para isso, mas chegaremos lá para discutir mais. Marcos, quer fazer mais um comentário? Não, queria fazer uma pergunta e você ajudar esse público leigo como eu. Que eu fiquei um pouco decepcionado da maneira como a gente discute globalmente temas desse naipe, e essa história de combinar com os russos a regra, né? O Marcão falou... Literalmente. Vai ser difícil a gente entrar em consenso. Aí eu entendi assim, peraí, consenso é 100%. Não pode ter um país... né? Segura, Marcos. Né? Chegaremos lá. Eu queria que vocês explicassem isso para nós, porque vou explicar mais para frente. O problema do clima e o problema da biodiversidade, ou seja, nós temos um problema muito maior do que o Tratado dos Plásticos, ao final. Então, segure sua dor, que a gente vai chegar nela, ela não é só sua, tá bom? Vou chegar nela, não vou adiantar. Então vamos lá. Queria falar um pouco da evolução do INC. E deixando claro já, INC aqui eu uso em dois sentidos. Quando eu uso no masculino o INC, lembrando, INC é o International Negotiation Committee. Então, o INC, quando eu uso no masculino, eu estou falando do Comitê de Negociação, que a resolução da UNEA deu um mandato. Toma, vocês são um comitê agora de países que vão negociar um novo acordo.
tá? Quando eu falar a INC, eu estou falando do encontro desse comitê. Por exemplo, a INC 5.2 aconteceu agora em Genebra, foi o encontro do comitê, tá bom? Eu coloquei no mudo. Já que eu estou falando de INC, eu queria falar um pouco sobre a linha do tempo da INC. Tá? A gente falou, então, do From Pollution to Solution, lá de 2021. Em 2022, a gente tem a resolução que fala, montem o INC e vocês recebem esse mandato. Qual era esse mandato? Para você começar no segunda metade de 2022, isso a gente conseguiu. Boa, parabéns. Com a ambição de completar o seu trabalho até o final de 2024, estamos no final de 2025 e não conseguimos, tá? A INC1 acontece já em 2022, em Punta del Oeste, Uruguai, uma primeira reunião que é bem como uma reunião de condomínio, apresente qual é o país que você representa e o que você espera estando aqui. Foi bem programática, assim, bem protocolar. Na INC2, que foi em Paris, em 23, a gente já tem o primeiro Zero Draft. Então, é um primeiro rascunho, que eles nem chamam de primeiro, falam, olha, esse é o rascunho zero. A partir desse texto, a gente pode começar a negociar. Esse Zero Draft, geralmente, ele não tem, por exemplo, um artigo escrito. Ele tem tópicos de discussão. Então a gente vai falar de ciclo de vida, a gente vai falar de supply chain, a gente vai falar de resíduo. Ele começa a montar a estrutura ali. Acho que uma coisa que ajuda muito para entender as negociações é imaginar um Word compartilhado com marcas de revisão. E vocês vão ver como são essas marcas de revisão. E aí cada um vai falando o que acha, tá? Aí tem o Turning Off the Tap, aquele segundo estudo do PNUMA, em 2023, e a gente chega na INC3 no Quênia, com o Zero Draft revisado. Então, com base naquilo, o Zero Draft foi apresentado em Paris, discutido entre as partes, e aí cada um... Outra coisa importante de falar, o INC, apesar de se reunir de tempos em tempos, o trabalho não para, tá? É igual a COP. A COP do clima tem uma vez por ano. A COP da CDB, uma vez a cada 2 anos. Só que os negociadores não ficam sem fazer nada durante o resto do ano. Eles continuam subindo suas propostas no sistema, continuam fazendo reuniões bilaterais, discutindo, criando estudos e por aí vai. Então, é meio que isso. Então, em Paris apresenta o Zero Draft, em Nairobi vem um primeiro texto revisado com mais de 500 emendas, tá? Então, aqui eu estou falando de um Word com mais de 500 marcas de revisão, que a gente tem que discutir entre quase 200 países. Em Ottawa, no Canadá, a gente tem o NC4, e a gente chega, então, no... era até o final de 2024, isso já não tinha sido possível, já tinham jogado para 2025 em Busan, mas era previsto que tivesse umas 5 reuniões, então ainda não estava fora do cronograma. Só tinha avançado um pouco no tempo, mas o número de reuniões estava condizente. E aí, em Busan, na Coreia do Sul, chegamos para a última rodada. Finalmente, vamos tirar. Já temos um texto com mais de 500 emendas. Quando você faz emendas, quando você faz marcas de revisão no documento, o próximo passo é começar a limpar o documento e discutir ele, certo? Quem fez isso? O chair. Eu vou entrar nele. Eu acho que ou está faltando um slide ou, sem querer, ele mudou de... Mas alguma hora vai aparecer um slide perdido. Mas quem é o chair? O chair é o presidente do comitê. Então, ele é o presidente do INC. Mas presidente não é um nome bom. E aí, por isso que às vezes a gente usa o inglês, porque o chair fica mais claro do que o presidente. Por que não é um bom? Eu vou começar a responder a pergunta do Marx. O chair, ele é o presidente. Então, ele tem um poder, por exemplo, de falar, gente, a gente apresentou um Zero Draft lá em Paris, em Nairobi vocês fizeram mais de 500 emendas, eu limpei o documento depois de ouvir as partes de forma informal, marquei uma reunião aqui, marquei outra ali, vi os comentários deixados no documento e eu limpei o texto. Então, toma aqui um novo texto para vocês discutirem, sem marcas de revisão, agora a versão limpa. Esse texto ele chamou de non-paper. Um non-paper, né? Então, por que um non-paper? Porque o chair, ele é um presidente, mas ele não tem poder de decisão. É igual o presidente da COP. O André Corrêa do Lago, o Brasil é presidente da COP 30, então a gente vai chegar e sair aprovando o que a gente quiser. Não. O presidente, no caso o chair, ele tem um poder de pauta,
Então, ele vai pautar, mas mesmo a pauta, ela é uma decisão do comitê. Nesse caso, o comitê são os países membros, né, lá da resolução da ONU, que são 190, acho que são 198 países nesse caso aqui. Então, são quase 200 países. Vou sempre falar 200 países, mas saibam que tem aí uma diferença. São 200 países o comitê. Então, quem adota qualquer decisão, seja ela de pauta, de agenda ou de texto, são os 200 países em consenso. E consenso significa consenso. Não significa maioria, não significa votação. Se o Marcos falar, eu não concordo, e as outras 12 pessoas dessa reunião falarem, a gente concorda, não tem decisão tomada. Tá? Então, o chair, ele não tem um poder de decisão. Então, quando ele apresenta um non-paper, é ele falando, gente, eu sei que eu não tenho poder de decisão. Mas, no meu papel de intermediar, facilitar e liderar esse comitê de negociação, eu limpei esse documento. Vejam o que vocês acham. E esse texto foi amplamente discutido no Busan e eles acharam que não dava para assinar, né, por diferentes motivos. Então, o INC 5, que era para ser a última, virou a INC 5.2, que é um grande questionamento por que eles não chamam de INC 6. Eles não querem reconhecer que não conseguiram cumprir nas 5 reuniões, então virou 5.2, né? E aí a gente chega em Genebra, é daí que eu queria partir, a gente chega em Genebra com um novo Chair's Text. Depois desse non-paper, que foi um fracasso, vou falar da palavra fracasso depois, mas assim, que não deu consenso em Busan, ele fez algumas reuniões informais, discutiu com as partes, ajustou o texto, publicou um Chair's Text no final do ano passado, depois da INC 5, e falou, em Genebra, em 2025, a gente se reencontra para partir desse texto. E essa decisão que, chegando em Genebra, vamos partir desse texto, foi uma decisão tomada em consenso. Os países concordaram. Falaram, não, beleza, a gente parte desse texto. Não quer dizer que adotei nada. Eu não tenho obrigação de aceitar o que está escrito. Eu não tenho obrigação de chegar lá e aceitar. Eu posso simplesmente falar, olha, quero outro, posso mudar, posso alterar, posso complementar, posso tirar. Não tem nenhuma adoção vinculante aqui. Mas podemos começar as negociações a partir dele. Como vocês já sabem, mas não vou dar spoiler, a INC 5.2 não deu certo, né? Não saímos de lá com acordo e já se diz sobre o INC 5.3, tá? Deixa eu dar uma corrida. Bom, como funciona uma negociação internacional? Era isso que eu queria discutir um pouco. E aí, acho que eu quero trazer vocês para dentro da sala, né? Essa foto é a plenária, lá de Genebra, uma das sedes da ONU. Vocês estão vendo essas pessoas que estão no térreo aí? São os delegados dos países. Então, todo mundo que está aí são representantes oficiais. No caso brasileiro, são diplomatas, tá? Mesmo o ministro não é um representante oficial. Quem negocia pelo Brasil são diplomatas, tá? Digo pelo Brasil porque cada país vai ter a sua regra, né? Tem países, por exemplo, que é o príncipe. Não sei exatamente como funciona, mas o Brasil é o Itamaraty, é o MRE. Primeiro, INC versus COP. Qual é a diferença? Tem uma diferença básica. Conferência das partes, e aí eu entro no segundo, membros e partes. Conferência das partes é a reunião de discussão das partes. Que partes? Partes de um acordo. Partes do Acordo de Paris, partes da Convenção Quadro, partes da CBD, né? São partes de algo que foi tomado. Então, essa é a conferência das partes. Aqui nada foi tomado ainda. A gente não tem texto. A gente está partindo do zero. Então, é o Comitê de Negociação. É o INC. Tá? Mas é essa reunião de discussão de negociação. Além das partes, e no caso do INC, dos membros, né, os membros da ONU, a gente tem a participação de observadores. O que são os observadores? E aí eu estava lá como observador. São observadores da sociedade civil. Quem que pode se cadastrar como observador da sociedade civil? Organizações do terceiro setor, organizações não governamentais que demonstrem ali alguns requisitos, né? Está envolvido com a pauta ambiental, aí tem os requisitos ali formais, mas você vai representando essas ONGs. E aí o observador, às vezes me pergunta, mas você negocia? Eu falo, infelizmente, eu não passei ainda no concurso do Itamaraty. Né? Então, não, o observador não negocia. O observador literalmente observa. E aí o
os observadores ficam aqui lutando por um cantinho no segundo ou no terceiro andar, que não tem nem tomada, você fica suando lá em cima. E, geralmente, quando é plenária, não tem espaço suficiente, aí eles abrem uma sala ao lado, que eles fazem a transmissão online, enfim. Então, o observador é um observador. Ele vai lá, observa, e com isso faz o que ele quiser. Pode fazer um advocacy, pode fazer comunicação, pode fazer o que eu estou fazendo aqui, de trazer para a sociedade em geral como que foram as negociações lá, porque elas são transmitidas só para quem é cadastrado. Elas não são públicas, tá? Além da plenária, e aí a plenária é quem toma a decisão. Tudo é tomado em consenso na plenária. Além da plenária, não daria certo a gente ter 15 dias de negociação com 200 pessoas falando ali. Então tem os grupos de contato. E esse é o papel do presidente, por exemplo. Olha, tem esse texto, vamos partir dele, e vocês vão formar grupos de contato para discutir pontos específicos. Elas ocorrem simultaneamente. Isso é importante porque isso é uma das discussões no tema do consenso, principalmente de pequenas delegações. O Brasil tem uma das maiores delegações, esse não é um problema nosso. Mas países pequenos, países insulares, países pobres, países africanos, por exemplo, vão com 2, 3 delegados. E eu tenho 4 grupos de contato nesse caso aqui, por exemplo. Como que eu, país pequeno, que tenho 3 delegados, consigo acompanhar todas as discussões ao mesmo tempo? E aí que entram os grupos de negociação que eu vou falar, tá? Além dos grupos de contato, a gente tem os side events. Aí, side events, sim, pode ser um país, pode ser uma organização da sociedade civil, pode ser alguém que faz eventos temáticos para trazer mobilização, para trazer um ponto em discussão, para os negociadores assistirem e falar, olha, Itamaraty, aqui no Brasil os catadores têm um papel muito essencial. Vocês têm que fazer esse texto falar sobre catadores. Então, coisas do tipo, tá? Além do chair, que eu já falei um pouco, tem os co-chairs. Então, esses grupos de contato, tem os co-chairs, que são membros designados pelo... Eles são representantes do chair, mas também é meio que um consenso, assim, é meio que voluntário. Olha, eu, Brasil, me voluntario para ser o co-chair do grupo 2. É tudo muito diplomático, tá? E esses co-chairs, o papel deles é reportar para o chair o que foi discutido naquele grupo, o chair joga para a plenária e a plenária decide. E chefes de delegação, que são, cada país tem o seu chefe, né? E é o chefe de delegação que geralmente é chamado para uma reunião mais informal com o chair, do tipo, não está andando, não está acontecendo, tem que sair do papel. Depois eu falo das informals. Bom, coalizões. Então, para a gente conseguir apoio, para ter mais votação, enfim, os grupos geralmente negociam de forma coletiva. Então, tem o grupo africano de países, tem o grupo árabe, o Brasil é parte do G77 mais China, por exemplo, enfim, isso é comum em qualquer acordo internacional. E a gente tem, no âmbito do INC, uma grande coalizão que foi criada, chamada de High Ambition Coalition to End Plastic Pollution. Então, eles são conhecidos como a coalizão de alta ambição. Alta ambição fica aí no autodenominada alta ambição, tá? Mas é um grupo de países que hoje já tem mais de 80 países signatários, que defende um instrumento internacional juridicamente vinculante, com controles rígidos em todo o ciclo de vida dos plásticos, com uma meta de acabar com a poluição até 2040, tá? Então, por isso que eles são aí considerados os de alta ambição. E do outro lado tem aqueles que é a coalizão para a sustentabilidade dos plásticos. Essa coalizão ela não está tão formalizada quanto a outra, tá? A outra ela tem site. O André, seria tipo a bancada, sei lá, no Congresso, bancada do boi, bancada, tipo assim. São só as palavras, mas sim, tipo isso. Boa. A coalizão para a sustentabilidade dos plásticos, eles... mas veja, tem uma diferença, tá? Essa coalizão, ela fala politicamente dessa forma. Os grupos de negociação, como, por exemplo, o grupo árabe, o grupo africano, eles votam em conjunto. Então, aí é tipo os partidos mesmo. O partido vai votar junto ou vai abrir para cada um divergir. Entendeu? Então, por exemplo, o grupo africano, até para não precisar todos os países africanos falarem, tira um ali e fala, olha, o grupo africano decidiu tal coisa. Tá? Tem muitos grupos importantes no âmbito dos plásticos e do clima também. O AOCIS, que é o grupo das ilhas insulares do Pacífico, é muito relevante. Por um simples motivo que eles estão sumindo. Então, eles têm discursos muito potentes no âmbito da ONU.
A Coalizão para a Sustentabilidade do Plásticos, ela não está tão institucionalizada, mas ela existe na prática, que são aqueles grandes produtores de petróleo, e a defesa deles é que o foco do acordo esteja na gestão. Calma. O foco esteja na gestão dos resíduos plásticos. Então, eles falam, a gente não tem que olhar para a produção, a gente tem que falar de gestão de resíduos plásticos. Lembra que eles também são signatários da UNEA, lá atrás, que eu falei para vocês. E o Brasil? O Brasil nunca adotou formalmente posição em nenhuma dessas duas coalizões. Tá? O Brasil, no seu maior papel diplomático, como tem sempre... essas duas, então, André? De coalizão, sim. De Ah, coalizão, tá. sim. De grupos de negociação, tem os grupos regionais. Mas aí a lógica é um pouco diferente. Tá? E aí o Brasil fala como G77, o Brasil fala como... Esqueci agora, chamava ABU, que era a Argentina, Brasil e Uruguai. Mas ele agora é meio que... Tem o grupo do BRICS, às vezes se posiciona, mas o BRICS não está tão alinhado nem no clima, nem aqui nos plásticos, tá? Então, se posiciona às vezes em alguns grupos. Mas no IMC, eu vou falar um pouco disso, o Brasil falou bastante por si mesmo, tá? A Angélica lá, que era a chefe de delegação. Bom, o Brasil nunca adotou muito um papel em nenhum desses dois, e nessa IMC ele acabou ficando também bem de fora. Eu estou prolongando muito na minha fala, então vou passar um pouco mais rápido. Observadores, eu já falei qual é o papel deles, eu quis trazer alguns que foram bastante relevantes nas discussões dos plásticos. O High Ambition também defende coibir o turismo de rejeitos. Eles não falam muito sobre isso ainda. Eles fizeram alguns posicionamentos, eles defendem muito, eu vou trazer isso um pouco, mas eles defendem muito listas de phase-out de alguns produtos, eles defendem acabar com os chemical of concern, né? Então, alguns produtos químicos. Enfim, eles defendem algumas coisas mais restritivas mesmo da produção. Mas eu vou entrar nisso. Alguns observadores foram relevantes. O Fórum Internacional de Povos Indígenas, inclusive os jovens indígenas, eles foram muito relevantes para barrar um dos textos que eu vou falar, porque simplesmente tiraram os povos indígenas da menção do texto. E eu sei que povos indígenas, às vezes, a gente relaciona muito à floresta, e isso faz com que a gente não entenda, às vezes, a posição dos povos indígenas aqui, mas principalmente povos muito relacionados com a água, então povos que caçam, povos que pescam, eles têm sido muito atingidos, por exemplo, no Pacífico, na região norte, né, no norte global, por contaminação mesmo dos seus modos de vida, das suas culturas e da sua alimentação. Então, eles ainda têm um papel muito importante politicamente aqui. A Aliança Internacional dos Catadores, hoje presidida pelo Severino, brasileiro, então foi muito relevante também. Aqui não é exatamente uma sociedade civil, mas são os países insulares e costeiros, e esse que está falando, eu vou falar dele no final, é o delegado oficial do Panamá. Ele fez discursos muito fortes lá na hora, e ele também representou esses grupos de países insulares que têm sofrido muito com a poluição, principalmente de microplásticos e por aí vai. E uma coalizão muito relevante para as discussões é a coalizão de cientistas. Então, a gente tem muitos químicos e muitos médicos envolvidos. E eles, inclusive, se vocês entrarem no site, no LinkedIn deles, eles têm papers de artigo por artigo do texto, falando qual que é o impacto na saúde humana, qual que é o impacto no meio ambiente, qual é o impacto dos químicos. Então, é uma coalizão que tem muita força, muito poder de voz mesmo, assim. São muito respeitados, tá? E eles sempre, como bons cientistas que são, sempre embasam muito em artigos, em publicações, então vale a pena acompanhar. Bom, deixa eu correr, para a gente ter mais tempo de conversa depois. Chegamos na INC 5.2 com tudo isso que eu falei, e com aquele Chair's Text que o Luiz Vaias tinha preparado. Esse é o Luiz Vaias, diplomata equatoriano, tá? E essa cara de assustado dele é na última plenária já, enquanto ele escuta alguém provavelmente gritar com ele. É uma pessoa que não dorme durante as negociações. Nada Popular, né? Assim, eu acho que, opinião pessoal aqui, mas o Vaias, ele tem feito o possível. Não tem sido muito, mas tem feito o possível. A situação não está fácil para ele. Mas ele criou esse non-paper, ele pôs para discussão, e aí chegamos em Genebra, não do zero, mas com essa minuta que eu falei, que ele preparou com base nos resultados das últimas discussões.
E aí eu trouxe aqui, falando sobre o consenso que o Marcos tinha perguntado, existe um princípio que ele é muito chamado pelos países sempre, que chama nada está acordado até que tudo esteja acordado. Então, qualquer texto, inclusive o Chair's Text, ele nunca vai ser um texto formalmente adotado e ele não tem qualquer vinculação dos países. Ele pode ser feito adição, exclusão, modificação, porque ele só vai ter alguma relevância jurídica quando todos tiverem adotado, ou seja, quando a gente tiver um consenso. Então, tudo que o VAIAS publica, o Chair's Text e por aí vai, não é nada adotado formalmente, tá? E esse grande texto tinha 32 artigos, divididos em 4 grandes temas, que foram os grupos de contato que o VAIAS criou para a negociação desse texto. Quais são esses grupos de contato? Primeiro grupo de contato, e aí falando aqui para vocês, os que eu mais acompanhei foi o 1 e o 2. O 1 e o 2 eu fui em todas as reuniões. O 3 e o 4 eu ia quando tinha buraco na agenda, mas aí a gente vai trocando com o resto da sociedade civil, cada um vai reportando um para o outro, e a gente vai descobrindo como que foram as discussões. Mas não à toa eu estava no 1 e 2, porque lá eu sabia que é onde ia sair as principais faíscas, os principais problemas, porque o primeiro falava sobre produtos, substâncias químicas, design e a cadeia de fornecimento. Tá? O grupo 2 falava de gestão de resíduos plásticos. Então é lá que a gente ia falar de como lidar com os resíduos plásticos no final da cadeia. O grupo 3 falou de financiamento, capacitação e transferência de tecnologia. E o grupo 4, questões mais procedimentais. Então, o que é ambição? Como que a gente vai implementar? Monitoramento, enfim. Tem coisas importantes aqui também, tá? Os principais pontos de negociação. Eu vou tentar passar rápido, mas não muito rápido, porque aqui talvez seja onde vocês mais tenham interesse, mas principalmente mais consigam complementar e trazer bons questionamentos. Então, o grupo 1 é de produtos plásticos. E aqui, no primeiro dia, tudo começou a desandar já. Show de horrores, tá? E isso aqui é uma frase real de um delegado de um país que disse o seguinte: esse não é um acordo sobre plásticos. Quando ele disse isso, ela disse isso, foi uma delegada, eu estava na sala de observadores. E assim, a galera levantou, foi embora, começou a xingar. Foi, assim, bem feio mesmo. E lá na plenária não, né, no grupo de contato, os delegados dos outros países, principalmente aqueles considerados de alta ambição, se sentiram pessoalmente ofendidos, assim. A gente está na 6ª reunião, 4 anos se passaram, para você vir aqui e falar que isso não é um acordo sobre plásticos, mas eu explico. A discussão que ela queria trazer, e não é só ela que trouxe, isso foi usado várias vezes depois que ela fez essa célebre frase, é que a gente não deveria estar falando de produtos plásticos. A gente deveria estar falando de poluição plástica. E na visão dela, poluição plástica falaria só sobre resíduos plásticos. Então, por exemplo, no texto, a gente tem critérios para regulação de produtos. Um dos critérios por exemplo, eu vou falar no grupo de contato 2, mas a gente tem que reduzir aqueles produtos que têm uma maior pretensão, uma maior possibilidade de liberar microplásticos ou de se fragmentar no ambiente, né? Outro critério são os produtos químicos utilizados para a produção daquele polímero. Então, isso tudo foi discutido. Phase-out list. Tinha uma lista no Chair's Text, no texto inicial, tinha uma lista de produtos. Era uma lista vazia ainda, tá? A ideia era, a gente vai fazer essa lista de produtos que tem que ter um phase-out. O que é o phase-out? Parar a produção, reduzir até acabar. E aí a gente discute cronograma, aí a gente discute quais são esses produtos, mas tinha essa lista lá. No início, já no primeiro dia, os países, principalmente Grupo Árabe, Estados Unidos, China, enfim, falou, isso aqui não é nem tema de discussão. A gente não vai nem entrar nessa lista. Então pode pular esse artigo, que a gente não tem essa discussão. E aí, para trazer um argumento mais formal, esses países argumentavam que, olha, isso não é o mandato do INC. O INC tem que falar de poluição plástica e não de produção plástica. Então a gente não tem esse poder. E aí, até internamente falando, eles falam, olha, eu sequer tenho esse poder de representar meu país. Eu estou aqui para falar de poluição plástica. E essa não é a competência do PNUMA. Essa é a competência da OMC. Porque você está regulando comércio, você está regulando produção. Não estou falando que eu concordo. Essa era a argumentação desses países. Tá? Mesma coisa para o artigo 6º, que é o supply, que é o de supply, né? Chamava supply, que era a cadeia de fornecimento. Então ele falava muito de polímeros primários, como você reduz os polímeros primários, quais são os polímeros primários
que poderia produzir, o que fazer com eles. De novo, nem queremos discutir esse tema. E design de produtos, como você regular o design, né, o ecodesign que a gente conhece, como regular de forma a atender objetivos aí do acordo, tá? Gente, o grupo de contato 1, eu juro para vocês, nas 2 semanas a gente não saiu do lugar. Não saiu. Essa discussão foi do início ao fim, tá? Nada mudou. E aí, principalmente alguns países árabes, por exemplo, países, não vou chamar de países árabes, mas países em desenvolvimento que dependem de petróleo. Esses países, eles mencionam muito os impactos econômicos que isso geraria neles. E aí eles trazem uma discussão que tem lá no Acordo do Clima, que é os países desenvolvidos são os que mais contribuíram para esse problema global, né? Foram, inclusive, os que mais lucraram. E agora vocês querem simplesmente que eu pare de produzir, que eu colapse a minha economia, para que vocês fiquem só com os benefícios para vocês, né? E eu tenho esse direito ao desenvolvimento, eu tenho esse direito ao crescimento. De novo, esse é um pleito legítimo. A gente tem que tomar cuidado só quando isso é usado de forma legítima e quando isso é usado apenas para barrar as negociações que são tomadas por consenso. A gente volta nisso depois. Resíduos plásticos. A gente discutiu muito perdas e vazamentos, né, que são os releases and leakages. Então, como você garantir, por exemplo, que na cadeia do plástico você não tenha a perda de resíduos pelo meio do caminho, no transporte, os resíduos da produção, os resíduos pós-consumo, microplásticos, né? E aí microplásticos foi um tema que eu não esperava, pelo menos, mas talvez eu tenha sido muito ingênuo. Foi um tema assim que, de novo, os países falaram, a gente nem tem que estar discutindo microplásticos. Muitos países falaram, olha, microplásticos é um tema que não está definido cientificamente, ele nem é claro no que significa, não deveríamos estar discutindo isso aqui, porque tanto faz. Então, microplásticos, que eu achei que era um tema que talvez viesse, lembrando que o acordo surge no âmbito da poluição marinha, em que microplásticos é muito relevante, eles simplesmente não quiseram discutir. Gestão de resíduos, aqui seria onde a gente teria maior possibilidade de consenso, né? E aí, surpreendentemente, aí foi uma surpresa mesmo, os países não consensuaram em nada, nem avançaram muito nas discussões, mas aqui sim foi uma questão do tipo, olha, se vocês não querem discutir o resto, então a gente não vai discutir nem isso. E aí foi muito usado como barganha política, barganha diplomática de negociação, mas aqui seriam medidas aí de PR e logística reversa. Resíduos existentes, e aí eu trago aqui versus legado. A discussão ficou terminológica. A gente vai falar de resíduo existente ou de legado? E qual é a diferença, vocês me perguntam? Eu não vejo tanta diferença, mas tudo no acordo internacional, a vírgula, o ponto, a exclamação, o shall ou should, tudo é relevante. E aqui, chamar resíduo existente ou legado, o legado traz uma lógica de responsabilização. Então, o resíduo existente é o resíduo que está lá no ambiente. Eu vou lá e tiro, né? Vamos combinar aqui entre nós, cada um vai tirar um pouco e beleza. O legado é falar, é graças ao Edson que esse resíduo está no mar. É graças a vocês. Então, a gente vai pôr obrigações diferentes, a gente vai pôr obrigações de tirar lá do fundo do mar e tal. Então, tem um componente prático e jurídico relevante. Transição justa. Foi aqui que tiraram povos indígenas num dia que eu vou chegar. Aqui que os catadores foram incluídos. E aí o Brasil surge pela primeira vez aqui. Protagonista, né? Finalmente o Brasil levantou a mão. Estava demorando, eu sei que vocês estavam aí se coçando já, mas o Brasil levantou a mão e falou, catadores têm que estar. E eu vou mostrar para vocês que teve 2 textos durante a NC 5.2 e um deles tirou vários grupos minoritários. Um texto incluiu absolutamente tudo quanto é grupo minoritário que vocês podem imaginar. E aí no outro, eles falaram, não dá para ficar todo mundo. Tirou todo mundo, menos catadores. Catadores ficaram. E foi muito por conta da participação brasileira. Passar rápido. Financiamento, capacitação e transferência de tecnologia. Brasil aparece aqui. Brasil, protagonista número 1 do mecanismo de financiamento. Um financiamento diferenciado pelos países desenvolvidos, na lógica das responsabilidades comuns, porém diferenciadas lá da Convenção do Clima. E ele fala, olha, beleza,
a gente está disposto a adotar o acordo e adotar obrigações vinculantes, mas absolutamente toda e qualquer obrigação vinculante, e o Brasil levantou a mão não só no grupo 3, ele levantou em todos os grupos que impuseram ou discutiram um texto de alguma obrigação vinculante. Toda obrigação vinculante tem que estar condicionada ao mecanismo de financiamento dos países desenvolvidos aos em desenvolvimento. E aí o Brasil trouxe essa discussão. Isso E quer dizer que, na hora que você fala vinculante, é que os países vai ter uma obrigação. de financiar em desenvolvimento? Nos países em Isso. desenvolvimento? O mecanismo de financiamento é um dos temas que está em discussão. Como que vai ser isso? Mas o que o Brasil quis dizer é, se você prevê qualquer obrigação nesse acordo, se eu falar, você tem a obrigação de instituir logística reversa. Beleza, mas isso vai ficar condicionado ao mecanismo de financiamento. Eu não vou fazer logística reversa enquanto você não me financiar. Que é o que a gente está sofrendo no clima, que é, olha, você precisa reduzir as suas emissões nas suas NDCs lá que você apresentou. Só que eu só vou reduzir se os países desenvolvidos cumprirem a obrigação deles de financiar lá o fundo de financiamento, por aí vai. Tá? E tem a discussão sobre a criação de um fundo de financiamento, e uma das discussões é, inclusive, se a gente precisa de um fundo próprio, se coloca em algum outro fundo já existente. Aí são questões bem procedimentais. E aí, passando para o último grupo, preâmbulo, objetivos, meios de implementação e outros assuntos. Tem alguns temas interessantes aqui, embora seja algo mais procedimental. Primeiro, sobre planos nacionais. A lógica é de que tenham obrigações vinculantes. Mas lembra que lá na UNEA ela falava considerando as capacidades nacionais? É a lógica da NDC. Você vai ter uma obrigação, mas a obrigação, quem vai decidir o grau dela e como que vai ser isso, vai ser você mesmo. Então, é o que eles estão chamando aqui de NDC do plástico. Tem que reduzir tal produto, tal produção, tal geração de resíduo. Beleza. Como? E quanto? Eu digo. Eu apresento uma meta que eu vou falar, eu vou reduzir dessa forma. Então, isso foi uma das discussões. Saúde. O Brasil levantou a mão quando tiraram o artigo sobre saúde, que é o Standalone Article, né? Então, é um artigo próprio sobre os impactos na saúde. Muitos países discutiram que você não precisa ter um artigo para falar sobre impactos na saúde, e aí você poderia colocar ele de forma dispersa, diluída ao longo do texto. O Brasil falou, não, eu quero um artigo de saúde específico. E no finalzinho da reunião, vou chegar nela, quando teve um momento super dramático, o Brasil levantou a mão só para se posicionar para o final, para falar uma pena que não deu certo, não sei o quê. A gente fica muito triste, sei lá qual foi o termo, de não ter tido um artigo de saúde. E não vamos poder aceitar um acordo sem isso. Eu não sei exatamente qual é o interesse do Brasil em ter um artigo sozinho de saúde, mas acredito que tem a ver com você conseguir vincular financiamento a medidas de saúde também. E aí a gente tem um SUS aí funcionando em nível nacional para a gente perceber como que isso pode ser relevante. Muito se discutiu como que vai ser a COP, se vai ser anual, bianual, enfim, menos relevante. E aí, tomada de decisões para voltar no que o Marcos iniciou a conversa de hoje. Os países já dizem, principalmente os países mais pobres e os países em desenvolvimento, falando, olha, chega de consenso. O consenso não está funcionando e o consenso, na prática, ele é um poder de veto para qualquer um, independentemente da relevância desse país, até em termos de poluição. Então, pensa, por exemplo, se a gente tem os maiores poluidores concordando com alguma coisa. E aí um país pequeno, não é essa situação, tá? É exatamente o contrário, mas se fosse um país pequeno, chega e fala, não, vocês não vão fechar nenhum acordo, você não tem acordo. Sendo que esse país pequeno, mesmo se ele não participasse do acordo, não seria tão relevante para os fins do acordo. Então, tem uma proposta, se eu não me engano, do Canadá, que foi apresentada para que, na falta de consenso, as decisões sejam tomadas por maioria de 3/4. Essa proposta já tem mais de 120 apoiadores. Então, é uma proposta muito forte. E essa é não é a primeira vez que surgem acordos internacionais, uma proposta de tomada de decisão por maioria, mas aqui está sendo muito relevante, a sociedade civil está batendo muito nesse ponto. A gente tem que extinguir o consenso. O consenso hoje ele é uma forma de travar qualquer negociação.
Eu vou passar rápido, porque já extrapolei muito meu tempo, mas a primeira semana da NC, essas montes de mãos levantadas, foi aqueles 400 colchetes. E aí, colchete nas negociações internacionais são aqueles temas, são as nossas marcas de revisão. São temas que a gente pediu para colocar, para tirar, para mudar. 400 do texto inicial, na primeira semana, viraram mais de 1.500. E muitos desses colchetes foram usados como barganha política, diplomática. Tá bom, você vai manter esse texto? Então, abre aí um colchete que eu vou pôr outro texto. E colocava um texto totalmente nada a ver, nonsense, que não estava nem em discussão. Isso aconteceu muito, de 400, a gente pulou para 1.500. E lembra que eu falei no início, quando a gente tem um documento com marcas de revisão, o próximo passo é limpar o documento. A gente quase triplicou, tá? Já disse quais foram os principais temas, então acho que está resolvido isso aqui. Interessante também para a gente entender geopolítica, né? No título do encontro tinha geopolítica lá. O Trump, na primeira semana, soltou um memo para diversos países aliados pedindo, exigindo, que eles rejeitassem qualquer tratado que falasse sobre caps, né? Sobre limitações à produção plástica. E isso também foi utilizado para o tarifaço, né? Se você aprovar qualquer coisa nesse sentido, a tarifa vai cantar. Então, isso é importante. Por outro lado, a sociedade civil também protestou do seu jeito. Então, depois da primeira semana, foi assim que os delegados foram recebidos ao entrar na porta. Um verdadeiro corredor polonês. Então, no mínimo, intimidador. E era engraçado ver eles chegando, parando assim, não sabendo se podia andar, não podia. Era um protesto silencioso. Ninguém podia falar nada. Então, ninguém estava gritando, ameaçando. Era um protesto silencioso. Eles assustaram. Mas não adiantou. Isso aqui eu só trouxe para mostrar o que é um colchete. Então, o artigo 3, quando começou, falava Plastic Products. Só no título virou Sustainable Consumption and Production of Product Design and Problematic Plastic Products. E aí, tudo que está em preto ou em colchete, preto é adição, colchete é para tirar. Foi assim que terminou o CAPT, ou seja, o início, a parte inicial do artigo 3. Do parágrafo 1º do artigo 3. Um documento que a gente tinha 14 páginas, se eu não me engano, no início, no final tinha 70 e poucas, tá? Então, imagina como você negocia assim. Chega uma hora que nós, observadores, simplesmente tiramos o fone e fala, gente, deixa pra lá. Não dá para acompanhar, né? Então, só para ter noção. E aí, na segunda semana, a primeira plenária, no final da primeira semana, a gente teve uma plenária para falar em que pé tá. O Vaias falou, estamos péssimos, não tivemos nenhum avanço, mas vamos ter um acordo no final da segunda semana. Por favor, tenha o espírito do multilateralismo, flexibilidade, vamos ser mais flexíveis, e se reúnem em informals. O que são as informals? Falei, a plenária é quem toma a decisão, os contact groups discutem pontos específicos. Para além disso, os países muitas vezes se encontram em reuniões informais, que apesar de chamar de informal, ela tem um caráter muito formal. Ela é muito parecida com uma reunião dos grupos de contato. Então, eles se reúnem numa informal para discutir. Bom, tá bom, por que você não concordou lá no contact group? E aí eles falam um pouco mais abertamente. Nas informals, a gente consegue ainda observar. Só que aí, quando começa a não funcionar de jeito nenhum, eles criam as informal informals, que são as inf-inf. As inf-inf, os observadores não participam. Eles se fecham numa sala e quebram um pau lá, ninguém sabe direito o que acontece. E, para além disso, tem os huddles. Os huddles é isso da foto aqui, né? Ali no meio de todo mundo, eles se juntam num grupinho e falam, olha, e aí? Vai rolar ou não vai? E o chair fica lá na frente, parado, esperando, né? E aqui é a brasileira, é a Ângela, ela é a chefe de delegação, ele também é da delegação brasileira, enfim. Eles estavam ali se reunindo em grupos, todo mundo aqui é negociador, falando por que não está saindo do papel, o que pode sair do papel, o que não pode. E aí o chair tentou 2 novos textos. E até dia 14 de agosto, tá? A plenária estava marcada para o dia 14, a plenária final. No dia 13, às 12h50 da tarde, o chair soltou um novo texto. A plenária foi às 4 da tarde, 1 hora depois. E aí, quando ele apresentou, eu falei, acabei de subir, então veja, ele nunca solta o texto muito antes, ele soltou 1 hora antes só, exatamente para não dar tempo de aprofundar muito. E aí ele estava lá, e aí ele falou, bom, gente, soltei um novo texto, vamos então se reunir nos contact groups de novo para discutir a partir desse texto e tal. Estou encerrando, no que ele estava encerrando, levantaram a mão e falou, não,
não tem como concordar com esse texto. E aí seguiu mais 4 horas de discussão, e eles chegaram à conclusão que esse texto era inexequível, não tinha condições, porque algumas coisas. O chair tirou o artigo de cadeia de fornecimento, que alguns grupos, principalmente os grupos árabes, tinham falado, isso aqui é uma red line para a gente não discute isso, a gente não está aqui para discutir. O chair foi lá e tirou esse texto. Tirou menção a povos indígenas. O Canadá e povos e países insulares falaram, você não pode tirar povos indígenas. Não dá, né? E tirou toda a menção à abordagem de ciclo de vida. Tirou um artigo específico sobre saúde. E aí a Angélica brasileira falou, olha, precisamos de um artigo de saúde. Enfim, chegou à conclusão que não seria possível. Isso no dia 13. Era para acabar dia 14. A gente ficou esperando o dia 13 para saber o que ia acontecer. No dia 14, não teve nada. Na segunda semana, ela foi marcada por reuniões de portas fechadas. Os observadores fizeram vários eventos durante isso. A gente ficou conversando, trocando ideia. Enfim, não tinham o que fazer. Eles estavam de portas fechadas discutindo. O dia 14, que era o dia da plenária, a plenária foi marcada para 5 da tarde. Aí chegamos lá umas 2 da tarde, umas 5 da tarde, falou, não, 5 da tarde não vai ser mais, vai ser às 6. Continuamos lá, guardando lugar, conversando. Aí às 6 falaram, vai ser às 7. Às 7 falaram, vai ser às 8. Às 8 falaram, vai ser às 11. Às 11 o chair apareceu, a gente falou, finalmente, 11 da noite, estamos aqui desde a 1 da tarde. O chair chegou às 11 da noite, falando, finalmente vai sair. Vai começar, pelo menos. O chair subiu no palco, iniciou a sessão, estou começando a plenária, bate o martelo. Virou e falou, os países ainda estão negociando, então a plenária está postponed, né, está adiada por até novas informações. E encerrou. Aí todo mundo ficou, não é possível, 11 da noite. Fomos todos para casa. Às 00h48 daquele dia, ele soltou um novo texto, se reuniu com os chefes de delegação às 2 da manhã. Isso eu já estava dormindo. 5 no meu hotel. 5 da manhã, eu acordei com uma notificação de que ele tinha acabado de soltar uma mensagem que às 5h30 ia começar a plenária. Me troquei correndo, fui. 5h30 ele abre a plenária e ele informa que não tivemos negociação. Então, 5h30 da manhã, isso. Não tivemos negociação. Faz um discurso político dele, no papel dele, abre a plenária. A gente segue por mais 3 horas dos países lamentando, dos países falando o absurdo que foi, e a plenária acabou às 9h12 da manhã. Então foi aí um dia virado para nada. E aí, encerrando, e desculpa por ter passado o meu tempo, mas encerrando, e agora? Como que a gente fica, né? Primeiro, provavelmente vamos ter uma terceira INC 5.3, ou seria uma INC 8, né? Deve acontecer em 2026, ainda está para ser agendada. Apesar disso, eu já falei um pouco sobre o papel de um acordo internacional, e é importante entender que é verdade que a gente não teve um acordo consensuado entre quase 200 países, mas, por exemplo, tiveram... primeiro, foi a primeira vez que os países deixaram muito claro quais são as suas red lines, né? Disso aqui eu não passo, disso aqui eu não vou discutir. Esse é o primeiro ponto. Segundo, é que mesmo diante de todas essas dificuldades, e sem querer ser poliana aqui, a gente ainda está tentando negociar um acordo. Então, isso é muito relevante, porque o multilateralismo não é fácil. Terceiro, que, enquanto isso não acontece, grupos paralelos começaram a se organizar para fazer medidas bilaterais, medidas regionais, medidas que não precisam de um consenso de 200 países. E aí eu trago a discussão, e o Brasil, né? Porque se é verdade que a gente não tem um acordo internacional, a verdade é que talvez a gente tenha no futuro. E a gente está se preparando nacionalmente para isso? A gente está como, né, para a gente sair adiante desse acordo? Então, a gente está esperando o decreto do plástico, né, da logística reversa do plástico há anos, meses, que sempre vai sair e nunca sai. A gente tem o PL sobre a economia circular do plástico rolando no Congresso. A gente tem a estratégia nacional que foi aprovada recentemente, plano nacional, né? Porque a sensação que fica, né, e aí eu trago algumas notícias, é que Genebra foi um fracasso. Um fracasso em Genebra empurra o planeta, fracasso no tratado, fracasso no acordo, fracasso. E eu sei que é fácil a gente falar que foi um fracasso, porque o fracasso, né, e isso são fotos reais do último dia, quando a gente estava lá 13 horas esperando alguma coisa, isso são delegados oficiais, são diplomatas, né? Aqui é uma foto muito simbólica do Vaias, totalmente isolado, sozinho,
triste, porque ele também ficou triste, que deu para perceber, né? Então são pessoas realmente muito desgastadas, cansadas e tristes, né? Mas a frustração ela existe, mas isso não quer dizer que foi um fracasso. São coisas muito diferentes. A frustração de não ter um acordo, de não conseguir consensuar nada. Mas eu escrevi até um artigo no LinkedIn que eu falava, dava para ser mais fácil? E a minha conclusão é, dava. Sempre dá para ser mais fácil, né? Se a gente não tivesse guerra na Ucrânia, se a gente não tivesse guerra em Gaza, se a gente não tivesse tarifaço dos Estados Unidos, se a gente não tivesse discussões de Mercosul e União Europeia, dava para ser mais fácil. Mas o mundo é complexo, ele não é fácil, né? E a gente está falando de 200 países consensuando num momento muito difícil. Então, será que essas dificuldades, na verdade, não são só um multilateralismo na essência, né? Outra coisa, a flexibilidade é diferente de ambição. Então, os países precisam ser flexíveis num acordo multilateral. Mas você não pode perder a sua ambição. E o que é essa ambição? Ela é tão subjetiva assim? Eu não vejo a ambição tão subjetivamente. É possível você definir ambição cientificamente, por exemplo, num cenário de comparação de um business as usual e de uma possibilidade econômica, né? A gente pode ver a ambição no próprio texto da UNEA, que deu mandato para o INC, que falava de um acordo que tratasse de todo o ciclo de vida dos plásticos. E aí o Vaias finalizou falando, olha, isso é uma maratona, e como em toda maratona, precisa cansar para chegar no resultado. E aí eu trouxe só a última frase do delegado do Panamá que eu mostrei para vocês. Ele fez talvez o discurso mais forte da plenária final, e ele postou no LinkedIn dele depois, e ele falou o seguinte, eu vou dizer aos meus filhos, ele está falando dos filhos dele, eu vou dizer aos meus filhos com franqueza, né? Aceitar um tratado fraco teria sido pior que ter nenhum, porque a história não recordará das desculpas, ela recordará se a gente teve coragem de resistir à pressão e exigir um acordo real. O que ele bateu foi, o fracasso não é nosso, ele dizendo deles, né? O fracasso não é nosso. A gente bateu até o fim em respeitar o mandato da UNEA 514. A gente quis um acordo até o fim que tratasse de todo o ciclo de vida dos plásticos. O fracasso ele não é nosso. A gente não pode aceitar qualquer acordo, porque ter qualquer acordo pode ser pior do que não ter nada, né? E acho que essa foi uma mensagem final que ele deixou. E aí a última provocação, essa foi a foto que fechou a cobertura da ISD, que foram as fotos que eu usei, e eles deixaram ali, enquanto o sol nasce no Lago de Genebra, né? O Mont Blanc está lá atrás, os delegados são lembrados que a esperança se mantém e a solução vai ser encontrada. Então a gente não acabou. Isso é só mais um capítulo. De novo, desculpa por ter passado no tempo, mas achei que tinha bastante coisa para falar. É isso. Muito legal. Gente, obrigado por quem ficou até agora aí. Eu acho que assim, eu não sei se quem está aqui tem alguma dúvida. Eu tenho algumas coisas que eu queria falar, até a Cláudia tinha me mandado algumas coisas da contradição, né? A gente não tratou tanto assim. Se tratou, falando, né, do Brasil não está em nenhum grupo, né? Mas ela até falou, poxa, o Brasil é um grande produtor. Ela pediu para eu representar ela aqui, né? Ela que faz grandes e profundas provocações no nosso grupo, é excelente. Ela falou, poxa, o Brasil é um grande produtor de petróleo. A gente despeja 1,3 milhão de toneladas de plástico por ano no mar, 8% da poluição global, né? Mas a gente acaba que não apoiou algumas pautas, ficou bem claro isso aí nos posicionamentos. Acho que o André lá da Biquim também tinha pontuado algumas coisas no LinkedIn, eu lembro que ele publicou um texto também, né? Acho que ele representa uma parte importante da indústria. Então a gente tem pautas que o Brasil ficou claro, tem pautas que a gente obviamente fica em cima do muro, que é um mercado super importante. Então se a gente ir contra um negócio que é super rentável no Brasil, né? Produção de petróleo. Eu não sei necessariamente se o nosso petróleo vai para a produção de resina, essas coisas e tal, mas até vi um dado que 8% do petróleo do mundo vai para resinas e produtos de embalagem plástica, né? E com a transição energética, muito do que é usado para energia migraria para embalagem. Então, esse é o dilema, né, da indústria. Então, tem esse ponto de contradição, né, que ela colocou também. E eu acho que tem o ponto da questão dos catadores, né? O Toninho, acho que ele está aqui ainda.
Toninho tá aí, mas que tem esse ponto importante, né? Acho que o Brasil acabou defendendo isso. A gente tem, né, cerca de 1 milhão de catadores, um baita desafio para resolver em termos da nossa própria gestão de resíduos, né, também. Então acho que tem essas contradições internas aí que a gente não soube, e ainda mais pré-COP também, né? Não sei o que você tem a dizer sobre isso, André, se você sentiu isso também da delegação. Não sei se tinha, é, não sei qual que é o melhor nome para isso, mas escritórios, sei lá, representando indústrias e até que assessorava nessas discussões, pleiteando pleitos que são justos, obviamente, né? Eu vou até aproveitar e responder uma pergunta que o Fabiano fez no chat, se o Brasil foi visto como alguém confuso, né? A percepção sobre o funcionamento geral do Brasil. O Brasil teve, sim, muita gente, principalmente sociedade civil, muito decepcionada com o Brasil. Acho que uma coisa, talvez eu possa até falar que pegou mal, assim, mas eu até entendo, foi o fato do Brasil não ter mandado ministro ou ministra, né? Na segunda semana, teve uma reunião específica de ministros de Estado. Tiveram cerca de 60, 70 ministros presentes. E o Brasil não mandou, mesmo sendo presidente da COP30 esse ano, por exemplo. Tem algumas discussões. Tem 3 ministros muito envolvidos com isso, né? Ministra Marina Silva, Meio Ambiente, ministro do MDIC, o Geraldo Alckmin, e o MRE, né, o Itamaraty. O Itamaraty não precisa ir um ministro, necessariamente, né, porque o Itamaraty está em peso lá. Todos esses 3 ministérios, inclusive, estavam em peso lá, mas o Itamaraty, beleza. Só que eu acho que se esperava que ou o Alckmin ou a Marina Silva fossem. Contexto. Naquela semana, o Brasil sofre o tarifaço. Então, o Alckmin, acho que ele não estava dormindo muito bem naquela semana. E na mesma semana é aprovada a lei do licenciamento. E a Marina está sendo atacada no Congresso, a Marina está lutando contra a semana de sanções, né, do Lula ao licenciamento. Então, eu reconheço que era difícil mandar ministro de novo. Dava para ser mais fácil? Dava. Mas não nesse contexto que a gente estava vivendo. Agora, acho que o Brasil adotou uma postura que eu vi também em Bonn, nas negociações do clima, bem diplomático, assim, bem jeito brasileiro de ser nas negociações, de que eu tenho medidas de circularidade do plástico em andamento, inclusive com economia circular, no MDIC, MMA. Eu sou a favor de algumas coisas não, mas outras coisas sim, mas eu não vou dar o primeiro passo. A minha sensação foi muito essa. Querem colocar restrição? Beleza. Se tiver maioria aqui, eu adoto. Eu também. topo. Mas eu não vou levantar a mão. O Brasil só levantou a mão em todas as negociações que eu assisti, foram muitas. O Brasil só levantou a mão para falar de 2 coisas. Para falar de catadores, que foi uma vitória muito importante para o Brasil, e para falar sobre mecanismo de financiamento. De resto, o Brasil assistiu de camarote. Uma coisa importante de falar, no CG1, que foi um dos grupos que mais pegou fogo, a Angélica, que foi a que eu mostrei foto, era ela e um alemão. E sendo a co-chair, ela não vota, né? Ela não toma posição. Ela é mais uma facilitadora. Não quer dizer que o Brasil não vota, porque aí tem um outro embaixador que assume esse papel. Mas a Angélica é a chefe de delegação. Então é ela a chefe ali, né? Então também o Brasil não vai levantar a mão para ficar brigando com a co-chair, que é a chefe da delegação. Então o Brasil, assim, adotou um papel muito diplomático. Se esperava que o Brasil talvez adotasse esse lado da alta ambição e por aí vai, tá? Dos países em desenvolvimento, até pelas formas como o Brasil vota na Convenção do Clima, que são, sim, um pouco contraditórias, tá? Porque o Brasil, por exemplo, topa o phase-out do petróleo, mas não topa o phase-out do plástico. E aí eu queria entender como que funciona isso tecnicamente, né? A gente vai ter que garantir uma circularidade quase infinita do plástico. Como você faz um phase-out dos combustíveis fósseis sem um phase-out do plástico? Então, tem essa discussão. Então, eu acho que nesse sentido é um pouco contraditório, sim, o posicionamento do Brasil.
Mas nenhum posicionamento oficial do Brasil me parece muito contraditório, não. Ele só é muito em cima do muro, bastante diplomático, tá? E acho que é isso. E nos corredores, o Brasil me pareceu que estava muito representado pelos catadores, até pelo Severino, pela Aliança Internacional. E o Brasil adota essa agenda dos catadores, é algo que, inclusive, politicamente pega bem para o país, né? Para esse governo, principalmente. Mas ele também, sim, eu posso dizer, tinha, sim, representantes de indústria, tinha muitos representantes da indústria petroquímica, a gente conhece, né, enfim. Então, tinha. Eles estão bem representados, te garanto que está todo mundo por dentro do que está acontecendo. Bom, eu vou rapidinho, então. Primeiro eu vou ter que falar parabéns, né? Porque para poder viver tudo isso, tem que ter saúde física e emocional e mental, porque eu acho que você contando, né, o sangue ferve aqui. Mas a minha pergunta é assim, tá, então vamos para uma próxima em 2026, tal. O que muda daqui até lá para que um novo encontro não saia desta maneira, né? Ou será que existe um outro mecanismo? Porque, no fundo, né, são 5 anos, sei lá quantos anos, que são 3 semanas, é muito tempo, é muita dedicação, muito trabalho para, claro, talvez alguém aqui tinha comentado de uma ambição gigante e que, enquanto isso, cara, as coisas estão acontecendo e estão piorando todos os cenários, né? Então, será que existe um pensamento aí de bastidor de chegar para uma nova conversa de uma outra maneira, com outras regras ou com outros limites? Porque se forem da mesma forma que tem sido, talvez vai continuar em avanços muito pequenos, né, diante do desafio. Então, te pergunto, André, me dá um fio de esperança. Eu acho que esse desafio é um desafio normal do multilateralismo. Uhum. E acho que o fio de esperança talvez seja que o mundo muda muito rápido, né? Tem o logo lá da Globo News, né? Que o mundo pode mudar em um segundo, coisa assim. Vou dar o exemplo de hoje, né? De ontem, no caso, enfim. Tarifaço do Trump e, de repente, o Trump esbarra no Lula por 20 segundos no corredor e fala que vai conversar com ele. A gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã. Isso é difícil. Usando os Estados Unidos de exemplo de novo, tá? Na INC 5.1, né, na INC de Busan, depois de 3 anos de discussão, os Estados Unidos estava quase entrando para a coalizão lá de alta ambição. Eles já tinham topado, por exemplo, falar sobre a phase-out list, tá? Só que aí muda governo. Muda governo, muda posicionamento, e aí foi o contrário. Os Estados Unidos trabalhou bastante para barrar, né? Então, se acontece para um lado, pode acontecer para o outro também. Acho que talvez esse seja o fio de esperança. A outra esperança, que não é esperança, é trabalho, os negociadores, eu falei, a INC é um momento que eles sentam para discutir, mas as conversas, as negociações, elas acontecem a todo momento, os países, seus embaixadores continuam discutindo, continuam procurando propostas, né? A sociedade civil está muito forte, está muito organizada, a sociedade lá dos cientistas não para de fazer posts, não para de fazer papers, então está progredindo, pelo menos o debate, está progredindo o discurso, né? Agora os países vão chegar pela primeira vez sabendo qual é o red list dos outros, então ó, esse aqui não aceita negociar se eu falar esse termo. Então, será que a gente consegue chegar no meio termo? E acho que o papel do chair, o papel do presidente vai ser um pouco disso também, de fazer essa mediação. Há risco da INC6 ser igual, talvez pior? Há muito risco, inclusive, né? Mas vamos ver. Acho que a solução talvez seja não solução única, mas assim uma coisa que a gente precisa discutir mais sério é essa questão do consenso e da tomada de maioria. Só uma coisa: o Brasil nessa discussão de consenso é totalmente contra votação. O Brasil deixou muito claro que não existe negociação se não for consenso. Então, para o Brasil, tá, isso foi colocado para o Consenso é o Brasil 100%? 100%. Para o Brasil, Mas não vai rolar, só a né? A Índia decisão. também parece que foi isso, né? O Brasil só toma decisão se for consenso. Então, tem que começar, talvez, conversando com os nossos negociadores, entender por que isso.
Um ponto, não sei se mais alguém quer falar, gente, fiquem à vontade. O Alexandre chegou aí nos 47 do segundo tempo. Fica à vontade, Ale. Sobre a questão que a Sônia comentou ali, se definiu alguma metodologia. Eu acho que você mencionou que foi retirado, inclusive, né? Alguma questão do ciclo de vida, né? De novo, assim, questão de metodologia, ela não vai ser colocada no texto, tá? Nenhum texto de Mas acordo vai nem a falar de menção, né? metodologia. Foi Mas o retirado. que aconteceu, o que foi retirado, é a definição. O que é ciclo de vida? Tá? Isso foi tirado. Uma coisa importante que eu não falei, o Chair apresentou esses dois textos finais no 45 e depois nos acréscimos, né? Os dois textos lembra que eu falei que na INCC 5.1, né? Os países decidiram, concordaram que na próxima reunião eles partiriam do texto do Chair. Eles concordaram com isso, embora isso não signifique que nada foi adotado. Dessa vez foi o contrário. O Uruguai levantou a mão e falou só para deixar claro. O Brasil pediu para deixar claro e ficou claro. Esses dois textos que o Vaias apresentou não vão ser considerados para futuras negociações. Eles foram considerados pelas partes por motivos diferentes, totalmente inviáveis e não se deve ser utilizado. Então, eles vão ser jogados fora. Então, pelo menos a definição de ciclo de vida voltou, porque no antigo tinha. Boa noite. Boa noite, Oi, Carlos. Tudo bem? Deixa eu ligar Certo. minha câmera aqui. Bacana. Cheguei em casa enquanto escutando você. André, antes de mais nada, parabéns. Muito obrigado. Você explica muito bem. Você consegue pegar um tema complexo, político e explica bem. Obrigado. Isso, eu queria saber a sua opinião e até se você já teve essa discussão, acha que a sua opinião seria uma opinião embasada, também gostaria de saber, em um clima político que você já detectou. Você acha que a logística reversa do plástico no Brasil vai aguardar a conclusão dessas negociações que você estava aí narrando para nós? Ou a gente vai acabar Excelente pergunta. promulgando aí um decreto, talvez, ou a gente vai dar o nosso passo interno, uma legislação interna. Ótima favor, pergunta. Ótima pergunta, assim. Não vai ser uma resposta embasada, mas um chute com direção. Né? A gente sabe que esse decreto do plástico, bom, assim, primeiro, né? Logística reversa do plástico a gente já tem. Foi bom lembrar, o Ale está aqui, o Alexandre está aqui para falar, e a TOL já faz muito, por exemplo, então, muitas empresas, a logística reversa do plástico existe, certo? Beleza. Mas, dito isso, a gente está falando do decreto do plástico, que vai trazer metas de logística reversa, será que a gente vai trazer conteúdo reciclado, vidro, tudo, né? Isso, exato. Uhum. O que eu fiquei sabendo muitas vezes, só que o que a gente fica sabendo, pelo visto, já não tem relevância nenhuma, porque isso muda e não acontece. Já falaram várias vezes que ia sair. Esse ano eles tinham dito, não, vai sair, agora vai, né? E aí eles esperaram primeiro, no início do ano estava lá na Casa Civil para ser assinado, enfim, e aí teve a discussão com o grupo dos catadores, né, sobre a importação, o decreto da importação, que primeiro proibiu, mas permitiu a importação de alguns resíduos, aí o governo voltou atrás, ajustou para proibir tudo e qualquer coisa, e por aí vai, né? Quando teve esse desgaste político, e aí lembrando que alguns grupos de catadores são próximos e são relevantes do governo federal, o governo teria pedido para segurar, né? Então, olha, calma, vamos rever tudo isso para não dar mais problema, porque já deu. E aí aproximou do acordo de plásticos, da INC 5.2, e acho que foi uma decisão deles, vamos esperar o que vai acontecer lá. Eu cheguei a ouvir, inclusive, que talvez eles anunciassem enquanto estivessem lá. Mas aí, lembrando, na semana que isso aconteceu, veio o tarifaço do Trump, veio a lei do licenciamento, que foi aprovada, e por aí vai. Então, o caldo político, né, deu ruim ali, deu um grande problema, e eles não soltaram. Tudo isso para responder que eu não vejo o governo brasileiro, e sobretudo os ministérios, pondo muita fé no acordo de plásticos por enquanto.
E eu sei que eles já foram para Genebra, e até por isso, talvez os ministros não tenham ido, mas eles não foram achando que algo ia sair muito relevante de lá. Dito isso, me parece, e aí vem o meu chute. Então, eu estava primeiro direcionando o meu chute, agora eu vou chutar. Eu acho que eles não vão esperar. Eu não acho que isso vai resolver rápido, esse acordo internacional. Mais do que isso, o acordo internacional é assinado, ele vai ter que passar por um processo de internalização que não é rápido, né? Então, ele é aprovado no Congresso, depois que é aprovado no Congresso, antes, né, o presidente tem que assinar e por aí vai. Para dar um exemplo, o Acordo de Escazú, que fala sobre direitos políticos ambientais e proteção de defensores ambientais, ele foi assinado e assinado pelo presidente, enfim, em 2018, 17, 18, por aí, e até hoje ele não foi ratificado pelo Congresso. Então isso demora. Fora a implementação. A gente está falando do Acordo de Paris, a gente está fazendo 10 anos de Acordo de Paris, e ele começa a sair do papel agora. Então, se o governo esperar um acordo internacional, me parece que não vai sair nada, né? Então, acredito eu que ele não vai esperar. Mas os marcos temporais do acordo, né? Vai ter INC e tal, às vezes são indicativos para quando eles vão soltar, mas vamos ver. Se alguém tiver uma notícia de bastidor e quiser compartilhar. Bem-vinda, né? Show. A Convenção de Perfeito. Minamata. Obrigado, viu, André? Vai lá, Carlos. Valeu, Carlos. Obrigado pela oportunidade aí, o convite, Edson. Muito bom. Essa é a proposta, gente. Pessoal, boa noite. Alexandre aqui. Desculpas aí por ter entrado tão tarde. Posso falar, Isso, Edson? cara. Claro, contigo, meu caro. Primeiro, eu queria parabenizar aí, acho que a pauta e também as atualizações que o André trouxe, a cobertura toda que você fez, André, foi muito legal lá do evento, parabéns. Acho que a gente está precisando desse tipo de fonte de informação, né? E também com um olhar muito técnico que vocês sempre trazem, acho que é super legal, tanto você quanto o Tasso também. Eu vejo que a gente está num momento delicado, assim, eu percebo uma expectativa muito grande do... Foi estuprada? Oi? Perdão? Tava vazando ali o áudio de Ah, alguém. tá. Eu vejo uma expectativa muito grande do Ministério do Meio Ambiente. Muito agora vem se discutindo sobre esse tal decretão, né, André? Você deve estar acompanhando isso também, na onde o próprio Ministério do Meio Ambiente tem sim um interesse muito grande em trazer uma responsabilização maior para as marcas. A gente vem escutando isso frequentemente, mas tem sempre essa iniciativa frustrada, sendo barrada não apenas por essa questão, André, mas eu também tive uma sensação de que o momento econômico, né, e a pressão que a indústria vem fazendo sobre o governo, sobre quais seriam os custos, né, associados à logística reversa no momento atual, eu acho que no cenário de inflação isso acaba pesando, né? Todo e qualquer argumento que joga contra ou a favor da inflação de preços, no caso, eu acho que é um bom ponto a ser discutido. A gente também vive uma desaceleração um pouco da pauta, né? Agora, a gente está sentindo muito na pele aqui em alguns projetos que a gente estava tocando, relacionado, por exemplo, ao consumo do plástico pós-consumo como matéria-prima, o quanto ele está sendo prejudicado agora, né, pela queda dos preços da matéria-prima virgem. O mercado europeu vem sofrendo muito, né? As indústrias de reciclagem europeias estão sofrendo muito agora com a competitividade. Você tem China se estruturando, Estados Unidos com excedente. Então, assim, o momento econômico tem prejudicado muito, né, André? Também o cenário como um todo global. Com certeza, sim. Eu falei um pouco também, você não tinha entrado, mas eu brinquei, né? Se dava para ser mais fácil. Eu falei, né? Dava para ser mais fácil se a gente não tivesse guerras acontecendo, se a gente não tivesse tarifaço acontecendo, se a gente não tivesse todo esse contexto socioeconômico, enfim. Então, acho que o momento geopolítico, mas econômico também incluído, né? Não está muito fácil para ninguém. E isso acaba dificultando toda e qualquer medida unilateral, multilateral, né? A gente está falando aqui de plástico, mas a gente vai ver a mesma coisa acontecendo na COP30, né? Tem muita gente falando de um possível fracasso novamente, eu brinquei com essa palavra também, do fracasso, Sim. mas até da presidência brasileira, e eu sempre brinco, gente, o Brasil não está em nenhuma guerra. Está no máximo sofrendo tarifa lá, mas em guerra a gente não está. Tipo, o problema não é só o Brasil, né? Não é só do Brasil, acho que é muito mais complexo. Então, Sim. com certeza, acho que isso tudo pesa bastante. Sim. E qual que é a expectativa para esse decretão, André?
acho que a minha perspectiva é a mesma que a sua, ali, assim, não sei. Temos que ver, assim, mas além do que eu já falei aqui, não tenho muito como opinar, não. Perfeito. Beleza. Obrigado aí pela oportunidade. Valeu, Edson. Obrigado. Imagina. Valeu, Ale. Gente, mais alguém? Acho que a gente cobriu Eu bastante coisa. Vai lá, Toninho. queria parabenizar aí o André, né? É um tema difícil, complicado, mas eu estava pensando aqui, acho que dá até para ele escrever um livro lá, né? Que a passagem dele pelo CN5, hein? Porque do jeito que ele foi falando assim, ficou bem claro, sabe? Conseguiu prender a atenção, até porque ele criou até assim uma certa expectativa para vir falando as coisas, né? E aí eu estava acompanhando pela internet, que ia aí, não voltava, depois acabou tudo do jeito que acabou, mas não tinha esses detalhes aí que ele contou aí. Por isso que eu pensei até no André Castilho, escritor aí. E fiquei muito feliz de saber, então, também dessa questão, né, do Severino lá. A gente está no interior aqui de Minas, acompanha meio de longe essas questões aí do movimento nacional. E aí eu tento ir indo pelas beiradas aqui, entendendo como observador, meio que de fora disso tudo, mas aprendendo e absorvendo muito. Obrigado mesmo aí, viu, André? Imagina, obrigado. Acho que o papel dos observadores da sociedade civil, inclusive, é bastante esse, né? É repassar as informações. Tentei fazer isso, não escrevi livro, e não pretendo, porque acho que seria uma súplica muito grande ter que ficar escrevendo sobre isso, mas a gente fez uma cobertura bem legal nas redes sociais, exatamente para conseguir trazer essas informações lá de Genebra e tirar de dentro da ONU para todo mundo a par do que está acontecendo. Obrigado aí, Toninho. Mais alguém? Gente, quem ficou aqui, vocês conseguiriam abrir a câmera? Pô, se a gente pudesse tirar um. Eu devia ter falado no início, né? Mas quem conseguir aí, a gente dá um print aqui. A turma chegou em casa agora. Eu tô com um desafio que eu entrei pelo celular aqui e simplesmente o aplicativo do Teams não aparece. Eu tô como se fosse uma chamada telefônica. Eu tentei entrar pelo computador aí, Edson. Não sei se você viu aí. Cara, não tocou aqui nada. Vou pedir de novo aí. Ô, louco, Sônia. Vai assustar a gente? Não. Não, melhor não, melhor não. Tranquilo. Nossa, adorei, André, demais, muito didático. Eu não sei o livro, mas com certeza você vai ter que fazer podcasts vários nesse sentido. Você tem uma didática fantástica, mas isso eu já sabia. Obrigado, Sônia. Boa. Gente, vou capturar a tela aqui, então, 1, 2 e... Boa. Fabiano sempre voltando para casa depois da jornada, né, Fabiano? Pô, nem me fala, cara. Filhinho aí. Nem me fala. Nem me fala. E lamento muito ter entrado já no finalzinho, mas estando gravado, faço questão de ouvir. A temática é sensacional. Sensacional. E aí, quem que é essa aí? Qual que é o nome dela, Ale? Essa é a Maria Valentina. Linda. Olha só. Tá interessada aqui na pauta. Já tem que começar a inteirar ela sobre o tema, entendeu? Pra gente ter pessoas no futuro atuando em prol. Devia estar dormindo. Vai estar aguardando o pai dela encerrar a última reunião para fazer uma forma para ela. Boa. Vai, cara, gente, foi muito bacana, André. Obrigado por ter aceito o convite. A gente teve que marcar a data, combinando com você, mas deu certo a gente realizar hoje. Cara, foi sensacional. Obrigado mesmo por ficar aberto e toda essa didática, leveza em trazer esse conteúdo. Foi muito bom. Obrigado, Edson. Eu que agradeço de novo, agradeço todo mundo que ficou até agora. Desculpa ter me alongado, mas gostei bastante da conversa. Valeu. Foi bom. E fico à disposição. Com certeza. Valeu, um abraço, obrigado. gente. Um abraço. Obrigada, tchau, pessoal. Tchau. Obrigado, Tchau. Edson. Parabéns, André. Tchau, pessoal. Tchau.